Fala Tricolada! Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Tricolada, que tem vídeo todo dia para você assistir notícias sobre o nosso tricolor, o nosso Fluminense Futebol Clube. Rapaziada, você que está chegando aqui pela primeira vez, está me conhecendo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vai valer muito a pena você se inscrever no canal, e você que está sempre aqui no canal, ainda não se inscreveu, mas deixa seu like maneiro, continue deixando um like, colaborando com o canal, mas se inscreva que tu vai ajudar muito o canal a crescer. Então vamos ao assunto de hoje, muito importante para a sua saúde, para o futebol carioca. Nós vamos falar hoje sobre o retorno, da pressão que o governador do estado e o prefeito do Rio de Janeiro está sofrendo de Vasco e de Flamengo, fez com que esses dois governantes tomassem medidas para o retorno do futebol o mais breve possível. E eu vou destrinchar isso aqui, então vai valer muito a pena o like, vai valer muito a pena o compartilhamento desse vídeo. Então vamos ao assunto. Ontem, no dia anterior, o presidente da República, ele foi até a imprensa, fez um apelo ao governador do estado e ao prefeito de que o futebol retornasse aqui no Rio de Janeiro para o bem da economia do estado, fez um apelo. Sem falar dessa pressão que o governante do país fez sobre o governo do estado e a prefeitura, temos também a pressão, tentando ser por debaixo dos panos, mas está bem claro para todo mundo, de Vasco e de Flamengo, quando se reuniram com o presidente da República lá em Brasília. A pressão desses dois clubes, tanto que o Flamengo tem treinado já há 3 dias do Ninho do Urubu, tá nem aí para medidas da prefeitura, do governo, o prefeito critica, mas não toma atitude nenhuma. Foi fiscalização no Ninho do Urubu, não deixaram entrar na data de hoje, e Flamengo e Vasco continuam a sua peregrinação para o retorno imediato do futebol. Pois bem, o governador do estado o governador Wixom parece que está cedendo à pressão desses clubes. O governador do estado, ele incluiu em seu pacto, ele criou um pacto social pela saúde e pela economia, o retorno do futebol, incluiu a atividade esportiva nesse pacto social. Vamos entender um pouquinho desse pacto aí do governador, que poderia muito bem se resumir no caso do retorno aos esportes, o pacto com o Flamengo. As medidas são o seguinte: lotação máxima de 50% nos estádios e distanciamento mínimo de 2 metros entre os torcedores. É isso mesmo que você ouviu. Capacidade de 50% nos estádios e distanciamento de 2 metros dos torcedores. Não sei como eles vão fazer isso. Por exemplo, o Maracanã, isso que eu entendi, que foi ali no UOL, ali no Globoesporte.com, foi isso que eu entendi. Maracanã tem a capacidade de, vamos dizer assim, 60 mil torcedores. Só vai poder vender bilhetes e ingressos para metade dessa capacidade. Isso vai muito para ajudar o Flamengo, que precisa de bilheteria, precisa de vender ingresso, e por isso a grande pressão que o Flamengo impõe está relacionado a isso, a bilheteria e a renda. Então, 30 mil torcedores vão poder ir ao estádio comprar os seus ingressos. E quem entrar dentro do estádio vai ter que manter um distanciamento de um torcedor para o outro de 2 metros. Não sei como isso será tratado com famílias. Por exemplo, minha esposa e meu filho para o Maracanã, se a gente vai poder sentar junto, quem é que vai controlar esse distanciamento, tem fiscal suficiente para isso? Tem aqueles caras lá do Maracanã com jaqueta laranja que ficam lá controlando os torcedores, impedindo que o torcedor bote o pé na cadeira? Vai ter número suficiente para isso? Quem vai separar o pessoal da Yang, da Bravo, que gostam de ficar junto, todo mundo pertinho do outro, da Força Flu? Quem vai fazer esse controle? Não vai criar um tumulto? Não vai? Cara, é complicado, né? Eles criam um negócio que a gente não consegue entender, mas vamos continuar lendo. Essas 2 medidas fazem parte da segunda fase do plano elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O plano é dividido em 3 fases de retorno, no caso daqui do futebol, no retorno às atividades. Também no geral. Tem 3 bandeiras, a bandeira vermelha, a amarela e a verde. Nós estamos nesse momento na bandeira vermelha. Quais são os gatilhos que fazem migrar de uma bandeira para a outra? Vermelha para amarela e amarela para verde. Os gatilhos são a taxa de ocupação em leitos, quando diminui as ocupações em leitos, e o crescimento de novos casos.
Então, quando a curva diminui, a taxada, ela há um recuo no número de casos, aí migra da bandeira vermelha para amarela e assim até a verde. Com relação aos eventos esportivos, incluído nesse pacto, há também 3 fases. A vermelha, que são as arenas fechadas, como estamos agora nesse momento, não tem jogo em lugar nenhum, estamos na bandeira vermelha. A próxima fase, que está muito próxima de acontecer, é os 50% da capacidade dos estádios e o distanciamento de 2 metros dos torcedores. Lembrando que quem é da antiga lembra quando tinha a prova no Maracanã para a UERJ, para a faculdade, esse negócio todo, vestibular, né? Nas Forças Armadas também, quando tinham provas, eles distribuíam os concurseiros, as pessoas que iam fazer o concurso, pela arquibancada do Maracanã. Tem fotos antigas em preto e branco desse momento de prova lá no Maracanã. Não sei como eles vão conseguir fazer isso no estádio de futebol para jogo. Prova é uma coisa, jogo é outra, completamente diferente. Mas isso veio à minha memória aqui, o pessoal fazendo prova no Maracanã, que tinha um distanciamento para um no colar do outro. E a bandeira verde é o funcionamento permitido, mas atentando para a higiene, esses procedimentos todos para a saúde. Uma observação que o site UOL e os outros sites fizeram disso aí, que no documento não há menção específica à realização de jogos sem a presença de público, tão falada anteriormente. Todo mundo diz, não, quando voltar ao futebol, certamente não terá a presença de público, que na minha opinião é a medida mais correta. É a medida mais correta, impedir a ida do torcedor ao estádio, pelo menos por esse ano. No outro ano a gente vê, daí vai diminuindo a capacidade do estádio, mas esse ano o ideal era não ter a presença de público, e era isso que nós imaginávamos que iria acontecer. Mas esse plano, esse pacto, que parece muito mais o pacto com o Flamengo, bota isso tudo por terra. Não tem no documento isso. Se tiver estádio aberto para jogo, vai ter a capacidade de 50% da presença de público e não a impossibilidade do torcedor ir ao jogo. Por exemplo, o futebol retornou na Alemanha nesse final de semana sem a presença de público, não tinha torcedor, arquibancada vazia. E aqui na América do Sul, em que os casos só aumentam, está fazendo completamente o contrário. Eles querem colocar público dentro do estádio, coisa de louco. Então na Alemanha não teve público, e aqui no Brasil, que o caso é mais grave, vai ter presença de público. É um absurdo. Olha o que consta no documento. No documento inclui teste em todos os profissionais envolvidos, isso é correto, tem que ser feito, além de aferição da temperatura dos torcedores e profissionais. Aferir a temperatura dos profissionais, ok, mas aferir a temperatura dos torcedores é um problema gravíssimo que vai acontecer. Eu não vou a jogo assim. Por quê? Primeiro, para você já se cria uma capacidade de 60 mil torcedores, vai 30 mil para o Maracanã, ou no jogo do Fluminense vai 15, 25 mil, vai se criar uma fila para aferir a temperatura de todos esses torcedores, aí já gera uma aglomeração, um atrás do outro, vai demorar para entrar no estádio, vai ter um tumulto na porta do estádio, porque é um procedimento demorado, vai ter que ter a revista, além da revista vai aferir a temperatura de cada torcedor. O torcedor pode muito bem comprar o seu ingresso em casa ou comprar lá no Maracanã, ainda vai ter que enfrentar uma fila no guichê do Maracanã para comprar o seu ingresso, mas é mais um motivo de aglomeração. Ainda corre o risco de chegar lá no profissional da saúde que for ver a temperatura desse torcedor e falar: o senhor não pode entrar no estádio. Aí o cara vai argumentar, o cara está com o filho, está com a esposa, está com o sobrinho na porta do estádio, ele não pode entrar e a família está tudo ok, vai voltar todo mundo para casa. Não tem condições de ir para o estádio numa situação como essa. Vai ter aglomeração na hora de entrar, vai ter gente aborrecida porque não entrou, porque não estava com a temperatura para assistir o jogo, e isso vai sair dali e não podia ir para o posto médico. Cara, é inadmissível uma coisa dessa, uma coisa completamente estranha. Eles estão forçando a quem ir no estádio uma liberação desse jogo, dos jogos
com essa medida de 50% da capacidade, a criar tumultos, filas na porta do estádio, porque já se cria fila sem motivo, por qualquer coisa. As pessoas deixam para ir para o estádio em cima da hora do jogo, principalmente a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense adora fila, adora ir para a porta de estádio, fica lá bebendo do bar dos torcedores, fica todo mundo lá bebendo, tomando sua cervejinha, já é uma aglomeração. Mesmo que o bar esteja fechado, o torcedor gosta de se reunir na porta do estádio, ainda vai encarar a fila para comprar o ingresso, vai encarar a fila para fazer revista e aferir a temperatura. É complicado, né? Complicado uma coisa dessa. Eu não vou num jogo desse, não tem como ir. Para confirmar o recado que o presidente da República deu ao governador e ao prefeito do retorno imediato ao futebol, ainda tem o Crivella, que fez uma entrevista coletiva na data de hoje, e o prefeito Crivella sinalizou a liberação de treinos coletivos. Só se for para Fluminense e Botafogo, porque Vasco e Flamengo não estão nem aí. Já voltaram a treinar há muito tempo. E ele se reunirá, o prefeito, o bispo Crivella, se reunirá com os clubes no domingo para discutir o retorno às atividades no centro de treinamento. Dá vontade de ir. Em entrevista coletiva, o prefeito disse, vamos abrir aspas aí para o prefeito. Estamos propondo no Conselho Científico uma estratégia de retorno às atividades no centro de treinamento. Os clubes que puderem obedecer isso, obedecerem o quê? Obedecerem aqueles testes feitos nos profissionais, toda aquela proteção para as pessoas que vão trabalhar no centro de treinamento, higiene, etc. e tal. A partir do dia 25 poderão voltar a treinar. Então quem fizer todas as normas, os protocolos corretamente, a partir do dia 25 poderão voltar aos seus centros de treinamento para suas atividades. Caberá a gente saber se Fluminense e Botafogo, qual vai ser o procedimento deles a partir do dia 25, porque certamente já deu até a data do dia 25, esse retorno às atividades no centro de treinamento. Vamos ver se o Fluminense vai se manter treinando virtualmente com os jogadores em casa, e o Botafogo também, porque Vasco e Flamengo estão nem aí, como eu falei, foram no centro de treinamento do Flamengo e não deixaram a fiscalização entrar, e a banda vai tocando e ninguém é punido, e eles ainda fazem medidas para oficializar o retorno de quem retornou antes sem autorização, que é o caso do Flamengo. Então é tudo ajeitadinho para não punir o Flamengo. Depois eles não punem, deixa o Flamengo fazer o que eles bem querem, e daí acontecem tragédias, problemas que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Deixa a coisa correr, no Brasil é assim, deixam a coisa correr e depois quando dá AM, aí eles vão reclamar. É um absurdo, eles vão oficializar o retorno, resumindo, vão oficializar o retorno das atividades do Flamengo e do Vasco no dia 25. É isso. É peito para ir lá no centro de treinamento, fechar o centro de treinamento do Flamengo e punir quem autorizou os jogadores a estarem reunidos no centro de treinamento treinando, não tem coragem para isso. Aí faz o quê? Vai oficializar dia 25, semana que vem, para oficializar a volta de todo mundo ao centro de treinamento. É isso aí. Estamos na mão de pessoas assim. Cabe a gente, você cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, ver o que é melhor para você. Nesse momento, o melhor que você tem a fazer, no caso do retorno do futebol, você ficar na sua casa assistir o jogo na sua TV. Porque, infelizmente, as pessoas que deveriam cuidar da nossa integridade física e da nossa saúde não estão preocupadas com isso. Então, cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, fique em casa, liga no YouTube, assiste as notícias aqui do canal Tricolada, nos siga no Instagram, no Twitter, no TikTok, aonde for, dá uma moral aqui pro canal e não exponha a sua saúde e a da sua família na porta de estádio com aglomeração. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pela moral de sempre, pelo like e pela inscrição. Fique com Deus. Gosto muito de vocês e espero vocês amanhã para o próximo vídeo, porque aqui tem vídeo todo dia. Fui!